Com o lançamento do Red Dead 2, nós tivemos a oportunidade de conhecer um John Marston mais jovem e imaturo. Além disso, também podemos descobrir a origem da sua icônica cicatriz no rosto, já que ele foi atacado por lobos na neve. Mas e se eu te contar que este ataque pode ter lhe rendido bem mais do que apenas uma cicatriz, ocasionando também na perda de visão do seu olho esquerdo? E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo do canal do OEG, explicando a teoria sobre o suposto olho cego do John Marston. Então, se tu curtiu a proposta desse vídeo, considera tornar-se um membro do canal do OEG para concorrer ao sorteio do Super Combo Red Dead 2 da editora Europa no dia 11 de março. Diversos membros já receberam o kit em casa, então quem sabe tu não é o próximo sortudo. E caso tu esteja em busca de jogos para PlayStation ou Xbox, saiba que a loja parceira do canal, a Friga Games, está com uma mega promoção em todo o catálogo, incluindo os mais recentes lançamentos. O EA Sports FEC 24 está saindo por menos de R$100, enquanto o Call of Duty MW3 está por menos de 150. Tu também encontra grandes ofertas nos Red Dead Redemption, que saem por um precinho especial para os inscritos do OEG. Só não te esquece de usar o cupom SUMMER 2024 ao finalizar a tua compra, pois ele te garante um desconto adicional de 15%, que é cumulativo com as promoções já vigentes na loja. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Diferente do que tu possa imaginar, essa teoria não começou em 2018, mas sim em 2010, no lançamento do Red Dead Redemption. Além da icônica cicatriz, uma série de indícios levaram os jogadores a se perguntar se o John era cego do olho esquerdo. Eu vou começar pela mais forte de todas, que pode ser vista no DLC Undead Nightmare, mais precisamente na missão Get Back in That Hole Partner. Nela nós encontramos o Seth Byers na sua casa, acompanhado da versão zumbi do Moses. Durante a cutscene, o John age como se não estivesse vendo Moses, já que ele está na sua perspectiva do olho esquerdo, que supostamente seria cego. Aí, quando Seth fala sobre o Moses, o John toma um tremendo susto, realmente agindo como se não tivesse visto o zumbi. Ainda no DLC Undead Nightmare, há outra suposta evidência desta teoria, que pode ser encontrada após a última missão da história, intitulada como On a Pale Horse. Depois dela, o John vira um zumbi e, curiosamente, o olho esquerdo do personagem está faltando, com larvas permanecendo no lugar. Ou seja, o John zumbi tem um olho, entre aspas, morto. Mas saindo do DLC e partindo para o modo história principal, nós podemos encontrar mais algumas evidências sutis por lá. Após usar o Dead Eye para matar inimigos ou animais, o John pode soltar uma frase de efeito bem curiosa que tem relação com o seu olho. Eu vou deixar ela rolar aí. Como deu pra ver, o John falou que acha que recuperou o seu olho. E bom, pra recuperar alguma coisa, tu precisa ter perdido. Outro diálogo é quando pegamos alguma carruagem pra fazer uma viagem rápida, aí optamos por pular a viagem para fazer o Fast Travel. Nesta ocasião, o John pode soltar a seguinte frase. Como deu para ver, ele falou algo como eu vou fechar os meus olhos um pouco, vou descansar os meus olhos um pouco. Mas saindo dos diálogos e partindo para uma evidência mais tangível, nós temos o traje Deadly Assassin, onde o olho esquerdo do John está coberto por um tapa-olho. E como todos sabem, a função do tapa-olho geralmente é médica ou estética. Médica para casos em que há uma lesão, onde a córnea precise ser protegida da luz solar durante um tempo. Ou estética, nos casos em que a pessoa perdeu o olho e não quer ficar com ele exposto. Então, segundo a teoria, o John estaria tampando o olho por razões estéticas. A terceira e última evidência seria esta artwork oficial, onde o John estaria mirando de uma forma meio estranha, supostamente dando mais ênfase ao olho direito. Essa questão de mirar é ainda mais forte no Red Dead 2, já que podemos notar que, diferente do Arthur, o John sempre mira a sua arma, deixando o olho esquerdo fechado. E por fim, no Red Dead 2 nós conhecemos o fatídico acidente que teria gerado a sua cegueira. Assim que o encontramos, vemos o seu rosto bem machucado com os arranhões, mas o que chama a atenção mesmo é o seu olho esquerdo, que diferente do direito, está avermelhado. Isso aponta que o olho esquerdo foi lesionado por um dos ataques, basicamente chancelando toda a teoria, que como eu acabei de apresentar para vocês, é repleta de diversas evidências. Agora chegou a hora que todo mundo estava esperando, onde eu vou apresentar o contraponto dessa teoria, finalizando o vídeo com a minha opinião sobre, dizendo se eu acho a teoria verdadeira ou não. Então, bora lá. Sobre
Sobre as evidências no Undead Nightmare, eu realmente acho a cutscene com o John bem estranha, já que o John ignora totalmente o Moses, mas alguns podem argumentar que o John não notou que o Moses havia se transformado em um zumbi. Mas mesmo levando isso em consideração, eu acho curioso que o John não tenha reagido de maneira alguma ao segundo personagem, mesmo que pensasse que ele era humano, pois como alguns devem lembrar, o Moses traiu o Seth na história principal, e levando em conta o John piadista do primeiro jogo, que é ainda mais bozo no Undead Nightmare, ele certamente faria alguma graça nessa situação. Já sobre o John zumbi, é realmente bem sugestivo que justamente o olho esquerdo esteja ausente, mas nós temos que lembrar que o Undead Nightmare não é canônico, ou seja, os seus eventos não são considerados reais na história principal, pois o DLC se trata de uma espécie de pesadelo do John. O nome já diz, Undead Nightmare, que numa tradução livre seria algo como o pesadelo dos mortos-vivos, o pesadelo dos zumbis. Então, se os eventos não são considerados reais para fins de história, por que essas evidências seriam? Ainda no Red Dead 1, mas desta vez na história principal, nós temos os diálogos que o John pode soltar fazendo uma suposta alusão ao seu olho cego. Sobre o diálogo após usar o Dead Eye, onde ele fala que acha que recuperou o seu olho, isso tem muito mais cara de gíria, principalmente levando em consideração que o Red Dead 1 foi feito sobre a ótica que o John era um pistoleiro aposentado, então ele poderia estar há tempo sem atirar, meio que perdendo a prática. Aí, ao decorrer do jogo, com todos os tiroteios e batalhas, ele voltou a ter a perícia que tinha antes. Já sobre o diálogo na carruagem, chega a ser cômico considerar isso como um sinal da cegueira do John, pois assim como o diálogo anterior, ele dizendo que vai fechar os olhos um pouco, descansar os olhos um pouco, também é uma clara gíria para dizer que vai dormir. Afinal de contas, tu já viu alguém dormindo de olhos fechados? Agora, partindo para o Red Dead 2, nós temos mais algumas evidências que embasariam essa teoria. A primeira é o ferimento do lobo, já que o olho vermelho do John é algo realmente irrefutável. É impossível negar que o John não tenha ao menos ferido o olho esquerdo, mas a coisa já começa a ficar confusa logo depois, já que durante o capítulo 1 nós podemos encontrar o John se recuperando na cabana, e ao analisar os curativos veremos que estranhamente ele tá com o olho direito vendado, enquanto o olho esquerdo, que estava ferido na cutscene anterior, está totalmente descoberto. Eu não tenho diploma em medicina, mas não acho que faz sentido algum deixar o olho ruim exposto à luz. Já sobre a maneira de mirar, eu acho que isso é muito mais um sinal da imperícia do John na época do Red Dead 2, já que se tu analisar as imagens do Red Dead 1, vai perceber que o John está sempre mirando com ambos os olhos abertos. Ele faz igual ao Arthur, que na época do Red Dead 2 era um pistoleiro bem mais experiente que o John. Eu não sei se tu já teve a experiência de ir num stand de tiro, mas o nosso primeiro impulso geralmente é mirar com um dos olhos fechados. A gente tem a sensação de maior precisão ao fazer isso, o que até faz sentido em um ambiente controlado, onde focamos em atirar em um alvo específico, mas isso já é algo totalmente contraprodutivo em um tiroteio, já que um olho fechado poderia fechar o ângulo de visão, permitindo que algum inimigo nos acertasse de um ponto cego. Basta ler alguns artigos de atiradores profissionais sobre o assunto aqui na internet, onde a maioria concorda que a melhor maneira de mirar é mantendo ambos os olhos abertos. Então, na minha opinião, ao longo dos anos o John deixou esse velho hábito de iniciante de lado e passou a atirar com o olho esquerdo também aberto. E também, convenhamos, esse wallpaper do John atirando meio de lado não confirma nada, já que existem outros wallpapers do mesmo estilo, com ele mirando com o auxílio dos dois olhos. Sobre a roupa Deadly Assassin, realmente é curioso o traje possuir um tapa-olho entre as suas peças, ainda mais no olho esquerdo, já que no Red Dead 1 o John nem mesmo mira com apenas um olho, então em tese esse tapa-olho não teria utilidade. Dito isso, eu acho que a alternativa mais sensata para explicar o acessório seja o estilo, já que é comum vermos alguns personagens de western usando tal atributo, meio que sendo um item obrigatório para os pistoleiros mais experientes. E também, convenhamos, o tapa-olho fica estileira pra caramba. E uma coisa que pode confirmar isso é que anos depois, durante o epílogo do Red Dead 1, o Jack Marston também usa um tapa-olho nesse traje. E como nós sabemos, não há indício algum de que o Jack tenha algum problema de visão. Com tudo isso dito, eu penso que é muito mais provável que o John tenha uma espécie de cegueira parcial no olho esquerdo, ou no máximo alguma sequela que atrapalhe um pouco a visão. Isso poderia explicar algumas das evidências, já que a cegueira total do olho esquerdo é algo que eu desconsidero por completo. Mas e tu, acredita que essa teoria do John ser cego de um olho faz sentido, ou não passa de história pra boi dormir? Na enquete que eu abri ontem na aba comunidade, mais de 2.000 inscritos deixaram a sua opinião, com 80% dizendo não acreditar na teoria. Mas de toda forma eu quero ler a tua opinião aí nos comentários, dizendo se acredita ou não nesta teoria. Só não te esquece de justificar
justificar a tua opinião, pois eu tô bem ansioso para saber a opinião de vocês sobre as provas que eu acabei de apresentar. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se tu curtiu e quer apoiar o canal, considera tornar-se um membro do canal do AEG, para concorrer ao sorteio do Super Combo Red Dead 2 da editora Europa, que inclui o guia oficial em capa dura, um guia de estratégia para o 100% e mais 2 pôsteres exclusivos. Mas caso tu prefira comprar esses guias, tu pode acessar o site oficial da editora Europa pelo segundo link da descrição. Lá no site tu pode usar o cupom AEG5 ao finalizar a tua compra. Ele vai te dar um baita desconto para tu garantir o teu guia oficial do Red Dead 2. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu queria te convidar a assistir a playlist com todos os vídeos da série de teorias na franquia Redemption. Tem vídeo de teoria no Red Dead 2 e até mesmo no Red Dead 1. Então clica no card que tá aparecendo aí na tela para fazer uma maratona e acompanhar tudo. Então um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!